E aí, pessoal, é muito bom começar mais essa jornada de conhecimento com a gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um guia educativo incrivelmente importante, pensado exatamente para estudantes e mentes curiosas. O nosso foco aqui é destrinchar aquele conceito famoso de urfascismo, usando um kit de ferramentas, um verdadeiro radar diagnóstico criado pelo brilhante filósofo e semiólogo Humberto Eco. O grande objetivo? Aprender a reconhecer aquelas características autoritárias que volta e meia ficam espreitando as nossas sociedades, sabe? Então vamos direto ao ponto, porque a clareza conceitual é, sem dúvida, a nossa melhor defesa. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, as origens do fascismo. Depois, o que é o urfascismo. Na sequência, a gente liga o radar do fascismo eterno. Aí vamos analisar o preço do individualismo e, para fechar nossa conversa, a importância da política. Bora lá? Então, começando pela seção 1, as origens do fascismo. O problema histórico. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ascensão do Benito Mussolini lá na Itália foi literalmente fulminante. Olha só essa linha do tempo. Em 1921, rola a formação do Partido Nacional Fascista. Só um ano depois, em 1922, Mussolini assume como primeiro-ministro e, detalhe, com o apoio e financiamento de grandes industriais e proprietários rurais. Pouco depois, em 1925, ele já instala um regime totalitário completo. Mussolini passou a ser chamado de Duce, que basicamente significa aquele que conduz. E o mais louco é que a grande marca desse regime nem foi uma filosofia original, mas sim o uso absurdamente agressivo de um nacionalismo extremado, falsas promessas de ordem interna e, claro, toda aquela simbologia militar cheia de rituais. Avançando para a seção 2. O que é, afinal, o urfascismo? Muito além de Mussolini. Bom, é aqui que entra o rigor fascinante do Humberto Eco. Como ele mesmo viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu mapear a essência desses regimes. E ele usa esse prefixo alemão, ur, que significa algo permanente, primitivo ou antigo, para criar o termo urfascismo, ou fascismo eterno. Mas a palavra-chave aqui, gente, é fuzzy, ou seja, algo difuso, embaçado. Ao contrário de outras ideologias monolíticas, o fascismo não tem uma base filosófica sólida. É tipo um quebra-cabeça montado errado, uma colagem super confusa de ideias políticas. É um verdadeiro enxame de contradições, capaz de misturar coisas como um exército real com milícia pessoal, ou fundir conservadorismo com um discurso de revolução. Loucura, né? E é exatamente por causa dessa capacidade de ser mutante que o Eco faz um alerta tão sério. Pensa no Memorial aos Judeus Mortos da Europa, lá em Berlim. Ele não é só um monumento de pedra, é um lembrete visual contínuo de que os arquétipos autoritários sobrevivem e se adaptam. Preservar a memória histórica não tem nada a ver com viver no passado. É, na verdade, um instrumento absolutamente vital, uma verdadeira vacina ativa para proteger a humanidade e evitar que a gente repita essas atrocidades. Tem uma frase do Humberto Eco que resume perfeitamente isso. Liberdade e liberação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja este o nosso mote. Não esqueçam. Forte, não é? Isso transforma o ato de reconhecer o autoritarismo em um trabalho de diagnóstico constante. Exige uma vigilância que não pode parar nunca, vinda de toda a sociedade. Isso nos leva à seção 3, o radar do fascismo eterno, as ferramentas de diagnóstico. Vamos ver como esse radar funciona na prática. O primeiro conjunto de características que o Eco lista é a rejeição brutal à modernidade e ao pensamento livre. Existe ali um culto à tradição, uma busca cega por um passado idealizado e mítico que faz com que qualquer avanço do saber pareça inútil. E isso desemboca no irracionalismo, uma versão completa a tudo que venha do iluminismo e da idade da razão. O resultado direto? A rejeição a críticas e uma verdadeira repulsa por intelectuais e pelas universidades. Tem até uma frase histórica atribuída ao nazista Goebbels que é de dar arrepios. Quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola. É ação pura e simples, sem um pingo de espaço para o debate crítico. Para você visualizar melhor, olha só essa pintura chamada A Praia, do Max Beckmann. Ela foi exibida pelos próprios nazistas em 1937, numa exposição que eles chamaram de Arte Degenerada. Mas por que degenerada? Porque regimes de urfascismo têm uma violenta rejeição à diversidade. A arte moderna, como foge dos padrões rigorosos deles, passa a ser vista como imoral. O regime exige que todo mundo haja e pense igualzinho, e qualquer sinal de pluralidade, seja numa tela de pintura ou na vida em sociedade, é simplesmente esmagado. E essa rejeição alimenta aquela dinâmica perigosíssima do nós contra eles, servindo de combustível perfeito para a xenofobia e o racismo.
O regime precisa inventar inimigos o tempo todo. Aí entra o apelo aos frustrados. Eles pegam uma população carente ou desiludida e oferecem uma falsa sensação de pertencimento através de um nacionalismo exacerbado. E tem uma contradição bem curiosa na retórica deles. Os inimigos da nação são pintados ao mesmo tempo como imensamente poderosos para espalhar pânico, mas também como pateticamente fracos, só para convencer as massas de que basta o Estado estar unido e inquestionável para esmagar qualquer um. O radar do eco também aponta para o culto à ação e ao heroísmo. A ideia aqui é convencer as pessoas de que a vida é um combate que nunca acaba. E isso traz um pacote bizarro, um machismo profundo, o desprezo pelas mulheres e uma intolerância radical a identidades de gênero diversas. Outro ponto que é literalmente a nossa realidade de hoje é a linguagem precária. O fascismo eterno empobrece o vocabulário de propósito para impedir que as pessoas pensem de forma complexa. Sabe onde a gente vê isso de forma muito clara? Naquela disseminação absurda de fake news e nessa cultura do cancelamento nas redes digitais. A precarização é a mesma. Mas o que acontece se a gente simplesmente falhar e ignorar esse radar? Bem, essa é a seção 4, o preço do individualismo, o perigo da apatia. A gente ouve o tempo todo por aí a frase política é coisa de idiota, não é mesmo? Mas, se a gente resgatar o sentido grego original dessa palavra, como o grande filósofo Mário Sérgio Cortella costuma lembrar, o significado é exatamente o oposto. O verdadeiro idiota, lá na Grécia Antiga, era aquela pessoa que vivia trancada na própria bolha, focada exclusivamente na vida privada e que não dava a mínima para os assuntos públicos ou para a coletividade. E tem um contraste e tanto aqui. De um lado, a gente tem um indivíduo isolado, o idiota grego, uma ideia que até ganhou força depois com filósofos como Epicuro, que sugeria a máxima viva oculto. Do outro lado, vem Aristóteles com a visão clássica de que o ser humano é, por natureza, um animal político, ou seja, a gente só consegue alcançar a verdadeira harmonia quando participa ativamente da polis, da cidade, da vida em comum. A grande verdade é que tentar viver inteiramente isolado, focado só no próprio umbigo, é um projeto impossível porque nós dependemos profundamente do tecido social. É uma condição humana inescapável. E é por isso que a gente chega na seção 5, a importância da política, a defesa final. Ter consciência política, pessoal, passa muito longe de apenas ir lá votar a cada 2 ou 4 anos. A política ativa está acontecendo quando estudantes debatem ativamente numa assembleia pública e está acontecendo também no momento em que um profissional de saúde aplica uma vacina, garantindo o direito básico da população. Ser alfabetizado politicamente é entender que a política é o que garante o transporte que a gente usa, as condições do saneamento, o combate a uma epidemia, tudo isso é, no fundo, ação política. Achar que dá para separar radicalmente a vida individual do que acontece no coletivo é a maior ilusão. O contexto social dita o preço da nossa comida no supermercado, as nossas condições de trabalho e a nossa segurança. Quando a gente quebra aquela mentalidade péssima do cada um por si, a gente acaba tirando o oxigênio daquele político corrupto ou daquele líder autoritário. Porque o maior sonho de quem quer destruir os direitos sociais é que a população simplesmente despreze a política, deixando o caminho livre para eles. Bom, a gente vai chegando ao fim desse nosso guia educativo, mas eu quero deixar uma provocação fundamental aqui para vocês pensarem. Agora que a gente conhece as engrenagens, o culto à tradição, a linguagem empobrecida e a rejeição à diversidade, como é que a gente pode, na prática do nosso dia a dia, aplicar esse radar do urfascismo? Como a gente transforma a escolha de não ser o idiota grego em uma defesa inquebrável da nossa democracia e dos direitos de todos? O diagnóstico, o Humberto Eco já entregou nas nossas mãos. A ação, agora, é o nosso trabalho constante como cidadãos atentos. Valeu demais pela companhia nessa análise e não se esqueçam, o questionamento não pode parar nunca.